E aí, rapaziada, tô aqui com uma obrinha nova, tenho certeza que vocês vão gostar porque eu gostei pra caramba, então vou deixar de papo e vamos pro vídeo. Era o primeiro dia dele na academia de magia. A professora Troll mandou todo mundo segurar o máximo de mana que conseguissem. Um por um, todos os alunos foram caindo de exaustão. Usar magia era difícil pra caramba, até pros caras do grupo nobre mais famoso, o Clã do Dragão Azul. Mas o protagonista segurou tanto tempo que acabou ficando entediado e perguntou se já podia parar. A professora mandou ele encostar a mão na dela. Em um segundo, ela se viu mergulhada num mar imenso de mana. Algo que era para ser impossível. O moleque tinha o talento mais raro que ela já tinha visto. Mas claro, tinha um porém. Antes disso, a gente vê que ele na real nem queria estudar na academia de magia, a melhor de todo o império, chamada Enrogard. Na vida passada ele odiava escola e tinha decidido viver de boas no estilo livre. Só que os três reis tinham outros planos. Assim que ele se formou, foi mandado para outro mundo, reencarnado como uma criança prodígio, lembrando de tudo da vida passada. Agora parte de uma família nobre, ele achava que a vida seria fácil. Desde pequeno treinava espada, mas o sonho dele mesmo era virar mago e ter uma vida tranquila e estável. O velho da família ficou impressionado com a inteligência do garoto, ainda mais sendo tão novo. Naquele mundo, magos eram valorizados em tudo quanto é área da sociedade. Ironia do destino. Para ter uma vida sossegada, ele ia ter que encarar Enrogard. Quando os portões gigantes abriram, geral ficou chocado com a quantidade absurda de energia mágica que saía dali. Andando pelos corredores, o protagonista não entendia por que os nobres estavam sendo tão educados com ele. Aí uma garota chamada Lixie apareceu e fez uma pergunta, e a quarta princesa respondeu certo, ganhando 10 pontos. Um esqueleto tirou o sarro da turma, chamando todo mundo de idiota. Logo depois, as portas se abriram de novo, revelando um banquete gigante. Mas antes que pudessem aproveitar, o diretor Lich destruiu tudo e anunciou: naquela academia, até uniforme, comida e dormitório tinham que ser conquistados com magia. Assim funcionava o sistema lá. Ninguém podia sair nem pedir ajuda para os veteranos. Enquanto o príncipe estava tremendo de medo, o protagonista achou aquilo tudo divertido, parecia fácil demais. A academia aceitava qualquer um com talento, independente da origem nobre. Só que, claro, os de linhagem de dragão ficavam na Torre do Dragão Azul. Os devotos da Chama Eterna iam para a Torre da Fênix Eterna. Os descendentes de cavaleiros na Torre do Tigre Branco. E por fim, os plebeus e nobres de nível baixo ficavam na Torre da Tartaruga Negra, os que entraram só pelo talento. Naturalmente, os de baixo eram ignorados e zoados pelos nobres, mas o protagonista, Liehan, não estava nem aí. Para ele, aquele tipo de gente era perfeita para fazer negócios. Quando alguns nobres começaram a humilhar os alunos pobres, ele se meteu, dizendo que dentro da academia todo mundo devia deixar o status de lado. Isso deixou geral sem palavras. Animado, ele decidiu fazer amizade, mas por algum motivo todos pareciam ter medo dele. Afinal, ele era do clã do Patriarca Dragão. Ele perguntou para Ioner se tinha cara de assustador, e ela disse que não, só que ele tinha uma aura natural de nobreza que deixava os outros intimidados. Pouco depois, ele se viu em frente a uma das torres. Os nobres reclamavam que até os quartos dos servos eram maiores que os deles. Quando entraram, todo mundo desapareceu de repente. Uma voz misteriosa perguntou onde ele queria ir. Ele percebeu rapidinho que mais opções apareceriam depois. A voz elogiou a esperteza dele e deu as boas-vindas à academia. Para ele, o quarto era perfeito. Já os nobres estavam arrasados, se sentindo humilhados. A amiga dele queria aprender alquimia, enquanto Lehan dizia que queria testar várias coisas, talvez até trabalhar para o governo um dia. No dia seguinte, depois das primeiras aulas, todo mundo estava morto de cansaço. Ninguém conseguia dormir direito nas camas duras. Mas Lehan lembrava que o trampo de escritório da vida passada era 1000 vezes pior. Mais tarde, eles foram para a próxima aula, e a turma ficou chocada ao ver que a professora era uma troll. Ela se apresentou como Garcia e garantiu que não comia gente. Naquela aula, Garcia explicou os perigos da magia e como o caminho de um mago era extremamente exigente. A quarta princesa respondeu com confiança. Magia era o ato de alterar o mundo através da mana. Só quem conseguia sentir e manipular mana podia estudar ali.
Depois disso, eles finalmente puderam testar magia de verdade. A professora mostrou um clarão tão forte que deixou todo mundo zonzo. Lehran aprendeu que para conjurar um feitiço, você precisa reunir energia mágica, moldá-la com a força de vontade e depois fazer a invocação. A maioria dos alunos não conseguiu. Até o príncipe do império não conseguiu estabilizar a mana. Um por um, os alunos falharam, ficando exaustos. No fim, Lehran perguntou se devia continuar. A professora curiosa chamou ele para perto e perguntou o nome dele. Quando pegou na mão dele, travou. Num instante, ela se viu mergulhada num oceano imenso de mana. Segundos depois, o moleque acordou ela perguntando se estava tudo bem. Envergonhada, ela mandou continuar a aula, enquanto os outros olhavam sem entender nada. Nem a quarta princesa, a melhor aluna da academia, conseguia manter a mana por muito tempo. Mais tarde, Garcia chamou Lehran na sala dela. Disse que o diretor já tinha mandado ela ficar de olho nele, porque tinha notado talentos extraordinários naquele ano. O diretor até brincou dizendo que o garoto parecia um idiota, mas que um idiota podia virar um gênio. Aí veio a bomba. Garcia explicou o motivo real de ter chamado ele. Lehran tinha mana demais, tanta mana que ela nem conseguia medir os limites. O garoto ficou animadão, achou que isso significava talento absurdo, mas o rosto dela escureceu. Que pena, disse ela. Hã? Como assim pena? Perguntou ele confuso. Ela suspirou e explicou que ter mana demais era um problema. Quanto mais energia uma pessoa tem, mais difícil é de controlar. A mana dele era tão vasta, tão densa, que praticamente se tornava inútil. Aquilo deixou Lehran destruído. O que é essencial para um mago, o controle da mana, seria o que ele mais teria dificuldade em dominar. Desesperado, ele ouviu quando Garcia entregou um bracelete estranho, dizendo que ele ia ajudar a absorver o excesso de mana. O garoto ficou empolgado de novo, mas a alegria durou pouco. Ela explicou que não seria nada fácil. Ele teria que praticar o uso de mana constantemente para evitar problemas e deu permissão para ele treinar sozinho. Depois, junto com os dois amigos, ele ficou lamentando as dificuldades que ia enfrentar. Perguntou se já tinham decidido quais matérias iam cursar. Ioner disse que queria fazer alquimia, e até chamou os outros para irem junto. O príncipe Dano tirou sarro de alquimia como se fosse coisa de servo. Ioner ficou furiosa e partiu para cima dele. Vendo o caos, o protagonista só cruzou os braços para assistir. Ela chamou o príncipe de volta com um olhar mortal e com um soco mandou ele voando, gritando para ele nem pensar em usar poção para se curar. Enquanto isso, Lehran só observava a técnica da menina, concluindo que o soco foi merecido. Depois, andando juntos, ele perguntou se ela não tinha exagerado, mas percebeu que para ela aquilo era normal. Mudando de assunto, eles viram uns alunos da Torre da Tartaruga Negra por perto. Normalmente, os plebeus reagiam com medo quando viam um nobre, mas esses encararam Lehran com hostilidade. Ele percebeu que o melhor era não se meter com eles. Logo, todo mundo se reuniu no gramado da academia para a próxima aula. Uma voz desconhecida perguntou se todos haviam chegado. Lehran achou que seria outro professor de alguma raça esquisita, mas ficou decepcionado a ver que era só um anão simples. O nome dele era Uregalan Jundar. O professor começou dizendo que sabia que todos estavam se perguntando por que a aula era do lado de fora, sem mesa nem cadeira. A princesa Arnar respondeu que era para sentir a mana da natureza, e de novo errou. Ioner perguntou se Lehran sabia a resposta, e ele respondeu de forma simples. É só para coletar materiais. Para surpresa geral, ele acertou. O professor deu um sorrisinho satisfeito, enquanto Arnar olhava para ele com inveja, o que deixou Lehran preocupado em já ter arranjado uma rival. Uregalan então explicou o essencial da alquimia. Todo mundo achava que o mais importante era talento e controle de mana. Mas ele disse que, na verdade, o mais importante era saber coletar materiais. Ioner, toda empolgada, ficou completamente decepcionada com a resposta. Arnar disse que era um exagero achar que isso era tão importante, já que dava para comprar ou cultivar o que precisasse. Outros alunos concordaram, e o anão ficou pistola, chamando todo mundo de cabeças ocas por não saberem o básico. Ele explicou que só 10% dos materiais podem ser cultivados por conta própria, e que a maioria das ervas compradas é inútil, porque os aventureiros colhem tudo de qualquer jeito.
Para ele, era um absurdo tratar algo tão sensível como erva medicinal com tanta grosseria. Depois ele se acalmou e concluiu dizendo que saber coletar era uma habilidade fundamental para o alquimista. Cansado de falar, o professor fez folhas de papel aparecerem nas mãos de cada aluno. Em cada uma delas tinha o desenho do material que eles deveriam encontrar. Assim começou a aula prática de alquimia. Lehran e Ioner discutiam sobre a erva que tinham que achar, mas o protagonista estava incomodado com o fato de terem que procurar aquilo numa floresta que parecia super perigosa. Achando arriscado irem só os dois, Ioner sugeriu achar mais alguém para ajudar. Como queriam alguém da mesma torre, Lehran sugeriu chamar a princesa Bard. Ioner duvidou que ela aceitaria, mas ele insistiu, dizendo que como todo mundo estava com o mesmo objetivo, poderiam unir forças. Infelizmente, já era tarde. Todos os nobres já tinham formado seus grupos sem eles perceberem. Até os alunos da Tartaruga Negra, que evitavam o protagonista, se juntaram com a princesa. Isso deixou Lehran com um pouquinho de inveja. A princesa Arna era conhecida pela inteligência e talento, uma celebridade fora da academia. O oposto completo de Ginando, o príncipe preguiçoso sem reputação nenhuma. Sem mais nobres para se juntar, o único jeito era fazer equipe com os alunos da Torre da Tartaruga Negra. Mesmo sabendo que eles não gostavam dele, o protagonista decidiu tentar se aproximar de um deles. Foi então que alguém chamou a atenção dele. Uma garota com pele escura, orelhas pontudas e um símbolo estranho na cintura. Era uma elfa negra chamada Nilia, vinda do norte do Império. Ela fazia parte de um grupo de caçadores e exploradores. Nilia olhava fixamente para a imagem da erva no papel. Então ela diz que não vai ser uma tarefa difícil para ela. Enxerga isso como uma ótima chance de se destacar no meio dos alunos mais talentosos. Mas alguém se aproxima e chama sua atenção. São Ioner e Lehran, que se apresentam. Reconhecendo só a Ioner, Nilia pergunta o que eles querem com ela. Diretos, os dois perguntam se Nia quer se juntar ao grupo. Isso deixa a elfa ainda mais confusa. Na cabeça dela, todo nobre é igual, metido e por melhor que você trate, nunca fica satisfeito. Mesmo assim, Lehran argumenta que sozinho é mais perigoso, caso apareça um monstro. Nilia diz que não precisa de ajuda e Lehran pergunta por quê. Com isso, ele deduz que ela provavelmente acha que eles querem usá-la como isca. Nilia tenta repetir que vai sozinha, mas o protagonista corta. Diz que ela não conhece os perigos daquela floresta e que mesmo achando a erva, não vai conseguir transportá-la sozinha. Conclui dizendo que seria tolice fazer isso, deixando a elfa ainda mais sem graça. Ele continua provocando, até que ela finalmente cede. Ioner, vendo toda aquela manipulação, se pergunta o que a família dos Warden ensina para os filhos. Então, o trio entra na floresta atrás da erva. Nilia vai na frente, saltando de galho em galho. Os outros dois observam atrás. Ioner fica impressionada com as habilidades de caçadora dela, comentando que a musculatura é bem desenvolvida e que as mãos parecem de quem usa arco e flecha com frequência. Nilia, ouvindo tudo, fica desconfortável. Ela então encara o protagonista com um olhar meio estranho. Lehran tem uma aura esquisita, como se conseguisse adivinhar o que os outros pensam. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ele diz que só sabe que ela é caçadora porque ela usa o símbolo da Patrulha das Sombras na cintura. As duas percebem que ela estava ouvindo a conversa e pedem para ela esperar para irem juntos. Nilia faz charminho e nega que precise deles. Lehran argumenta que só Ioner consegue identificar a erva, já que tem experiência com a planta. Cada vez mais irritada com Lehran, Nilia pergunta qual seria o papel dele no grupo, já que ela é a guia e Ioner é quem identifica a erva. Sabendo que Nia não ia gostar de ouvir que ele só quer acompanhar, Lehran dá a desculpa de que está ali para protegê-las. Analisando o físico dele, Nilia deduz que Lehran vem de uma família de cavaleiros e pergunta por que ele está na Torre Azul se é de família de cavaleiros. Lehran responde que é da família Warden. Como todo mundo, Nilia reage em choque ao ouvir isso, chega a gritar Warden, assustada. É a reação de quem ouviu o nome de um monstro terrível, o que deixa Lehran preocupado sobre que tipo de boatos existem sobre sua família. Ioner explica que entre as famílias nobres, os Warden são os que mais carregam rumores bizarros. Isso deixa Lehran curioso. São muitos boatos. Alguns dizem que o patriarca é um dragão, que num incidente da fúria dos mortos-vivos, queimou todos os mortos-vivos com suas chamas. Outros dizem que a família tem contratos com espíritos ancestrais, por isso possuem grande talento para magia, mas no custo de perderem as emoções.
Existe até o boato de que a família é impiedosa, porque um mago dos Warden teria aniquilado uma cidade durante uma rebelião. Depois de ouvir tudo, Leyhan entende porque o encaram como se fosse um monstro. Mesmo assim, ele questiona porque só a família dele tem esses rumores, se há vários magos de várias casas envolvidos em grandes incidentes. Nilia, que vinha observando o tempo todo, muda a impressão sobre ele. Finalmente o vê como uma pessoa normal, não um monstro sem coração. Aí manda ele parar de chorar por causa de rumor e voltar a procurar a erva. A busca continua com Yoner e Leyhan no chão enquanto Nilia se move pelas copas da floresta, balançando de cipó em cipó. Nilia vê algo que chama a atenção, volta e pede para eles conferirem. Eram pegadas rasas de alguma coisa grande. Ela fica curiosa, mas Yoner, tentando ser educada, não demonstra muito interesse. Estranhando a reação, Nilia se sente esquisita por ser a única que curte esse tipo de coisa. Só que Leyhan também se interessa, o que surpreende Nilia e a deixa bem feliz. Ela pergunta se ele achou interessante mesmo e ele responde na mata, por que não acharia? Para ela é estranho alguém de família nobre se fascinar por vida selvagem. Cada vez mais envergonhada, Nilia encerra o papo, avisando que sempre terem cuidado quando encontrarem algo assim, especialmente naquela floresta onde é difícil saber o que vive ali. Afinal, rolam vários rumores de que diferentes tipos de monstros habitam aquelas áreas, já que o solo e o ar estão impregnados de mana de monstros. Até criaturas artificiais podem aparecer. A partir daí, eles decidem mudar a rota e seguir as pegadas para reduzir chance de emboscada. Leyhan pede para Nilia ensinar como se deslocar na mata. Nilia duvida que ele consiga, mas ele insiste dizendo que vai fazer o melhor possível. Vendo a persistência, Nilia vira com um sorrisinho e desafia. Vamos ver até onde você aguenta. Eles seguem procurando até finalmente encontrarem a erva. Azar, só existem duas naquele ponto. Yoner sugere procurar em outro lugar, mas os dois ficam em silêncio, olhando por trás dela. Quando Yoner decide olhar também, leva um susto. Uma criatura se aproxima, um javali gigante vindo na direção deles. O bicho encara feroz. Leyhan avisa que não é javali comum. Ele assume postura de ataque. Sem armas, Leyhan puxa sua varinha para usar como arma. Nesse mundo, a varinha pode ter o tamanho modificado quando o usuário quiser. Ele transforma em lança. Nilia fica impressionada e lembra da família de onde ele vem, os Warden, grandes magos que provavelmente aprendem magia antes mesmo da escola. Confiante, Leyhan se prepara para encarar a criatura, mas Nilia fala que se não der certo, ele deve correr porque ela vai distrair o monstro para os outros escaparem. Yoner e Leyhan se emocionam com o gesto. Nilia, envergonhada, diz que é a única capaz disso ali. Leyhan agradece e o javali investe furioso. Para Nilia, parece que Leyhan vai usar magia. Apertando a lança-varinha, Leyhan se prepara. Flashback. Aos 10 anos, ele aprendeu a importância de usar vários tipos de armas para lidar com situações diferentes. Só assim alguém passa pelo processo de iluminação e infunde mana na arma, criando aura. Poucos chegam lá. Leyhan, recebendo todo esse treino, não via sentido. Ele só queria ser mago. Disse ao mestre Artalong que não havia motivo para treinar o corpo. O mestre entendeu errado e ficou ainda mais motivado em transformar Leyhan em usuário de aura. De volta ao presente, Leyhan avança com a lança-varinha e enfia na boca do javali. As duas se assustam com a atitude inesperada. O javali urra de dor e cai morto. Elas ficam mais chocadas ainda, esperavam que ele usasse magia, não a varinha como arma física. Apesar de não parecer, a varinha é extremamente durável e pode ser usada em combate corpo a corpo. Ainda assim, não era para ser possível matar um javali monstrificado só com isso. A única razão de ter dado certo é que o protagonista usou mana inconsciente no golpe, puro instinto de sobrevivência, algo parecido com aura. Depois eles conferem se o javali está realmente morto. Confirmado, Nilia tira a varinha da boca do bicho e devolve a Leyhan. Yoner ainda está no chão, se recompondo do susto, se perguntando se é normal uma aula ser tão perigosa. Aí os três ouvem gritos à distância. Imediatamente deduzem que outros alunos estão passando pela mesma situação. Correm na direção dos gritos. Chegando lá, Nilia avalia primeiro. Lá embaixo do penhasco há estudantes enfrentando o mesmo desafio. Como tem muita gente, o protagonista sugere observar antes. Um aluno decide enfrentar a criatura, é Ashen Dallard. Yoner reconhece o sobrenome na lore. Dallard é uma família aristocrática de muito peso, quase como primeiros ministros do Império. Por isso Leyhan acha que talvez dê conta de um javali. Postado à frente da princesa como seu cavaleiro, Ashen parece confiante. Ele berra que vai prever todos os movimentos do monstro.
O javali investe, Eshen desvia de lado e tenta golpear, mas o golpe quase não faz nada, só arranha. O bicho fica mais furioso. O javali dá um coice poderoso e lança Eshen longe. Depois vira as príncias para os outros alunos. Mas alguém se coloca à frente, é a princesa, liderando a defesa. Nilia fica impressionada com a coragem. Yoner pergunta se Lei Han vai fazer algo. Ele fica em silêncio, observando. O javali avança devagar. Arna pensa rápido, varinha em mãos, mas antes que haja, o javali é atacado por trás. Confusa, ela olha e não entende. O bicho desaba inconsciente. Atrás dele está Lei Han, grato por não ter sido notado. Com Nilia ao lado, ela explica que esse é o principal motivo de se aproximar um inimigo contra o vento. Arna olha para ele e o reconhece de novo, agradece formalmente e Lei Han responde do mesmo jeito. Nilia vê a conversa e pergunta a Yoner por que estão tão formais se são do mesmo ano. Arna promete retribuir a ajuda e Lei Han imediatamente pede um favor. Quer saber quais matérias dariam o caminho mais fácil para bons resultados na escola. Ao ouvir isso, Arna fica decepcionada com Lei Han. Não acredita que um Warden vá atrás do caminho fácil, acha que está provocando. Mas Lei Han, com um sorrisinho inocente, insiste perguntando se ela conhece o método mais fácil. Porém, alguém grita da floresta dizendo que tem as respostas para as perguntas dele. Isso deixa Lei Han instantaneamente nervoso, como se já soubesse o que vem a seguir. Parece que ele já viveu uma situação parecida na vida passada. Uma sensação incômoda, mas muito familiar, toma conta dele. Atrás dele, alguém chama seu sobrenome. É o professor que responde a pergunta de Lei Han, dizendo que a aula de alquimia é onde ele vai encontrar a facilidade que tanto procura. Ele vê uma semelhança incrível entre o professor de alquimia e os professores da vida anterior. Lei Han fica chocado, mas logo se acalma e diz que já sabe como lidar com esse tipo de situação. Com um sorrisinho falso, ele responde que algo assim só é possível com paixão e amor. Greg diz que já esperava essa resposta, por isso vai ajudá-lo a encontrar a sua paixão e o seu amor. Os alunos se reúnem e até Arna e Arna, os outros professores, ficam impressionados por Lei Han ter chamado a atenção de mais um docente, enquanto Urealon observa todo mundo em silêncio. Depois de avaliar a situação com os alunos, Regalon resolve encerrar a aula do dia. Mas ele deixa claro que ficou descontente porque só 2 equipes encontraram o javali. Ele explica que a intenção não era só mandar o pessoal procurar ervas. O objetivo real era dar experiência de campo, simulando situações que podem acontecer durante a colheita. Segundo ele, um alquimista precisa estar preparado para vários tipos de problema. A explicação deixa todo mundo irritado. Yoner então pergunta se ele realmente precisava da erva que todo mundo estava caçando, já que eles sofreram para achar apenas 2. Gerald Alam, que nem achava que alguém fosse encontrar, fica impressionado com os 3. Sorrindo, elogia o talento deles e diz que passaram na aula. No fim, ele fala para Lei Han que o melhor é ele permanecer na turma de alquimia. Isso deixa Lei Han pessimista, achando que se meteu numa encrenca daquelas. Vendo que não tem escolha, Lei Han mente na maior, dizendo que sempre quis aprender alquimia. Ouvindo isso, o Legalon tem a impressão de que ele é bem mais maduro do que deveria para a idade. Aí ele diz que vai dar um privilégio especial por terem matado o javali e encontrado as ervas. Lei Han e as outras 2 poderão usar a cabana dele na floresta quando quiserem. Na hora, Lei Han imagina o professor querendo que ele faça faxina e afins na cabana. O Regalão percebe o mal-entendido e explica melhor. O maior desafio dos calouros na academia é a escassez de comida, e mesmo que Lei Han ainda não tenha sofrido com isso, vai sofrer. Lei Han lembra que eles têm pouquíssimas opções de comida, um baita incômodo para os nobres da Torre do Dragão Azul. Doranguelo então diz que a cabana dele tem todo tipo de ingredientes e temperos. Ao ouvir isso, Lei Han entende rapidinho o recado. Na cabeça dele é como ser convidado para um buffet quando quiser. Isso dá um gás enorme para ele frequentar as aulas de alquimia, o que deixa Ureguelo ainda mais satisfeito. Já os outros alunos, ao contrário, não ficam nada felizes com a decisão do professor de soltar um javali para atacar todo mundo. Enquanto isso, Lei Han já não se surpreende com mais nada nessa escola. No momento, ele só se importa com uma coisa. O tempo passa e agora vemos uma cabana na floresta com um rio bonito ao lado. Os 3 chegam carregando o javali até a cabana. Ao chegar, Lei Han relaxa, aliviado. Agora a meta é carnear o javali gigante. Yoner chama ele para falar algo. Mesmo desconfortável, ela pergunta se pode ajudar no corte. O que ela quer é ficar com um pouco da carne em troca da ajuda. Nileia duvida que os nobres consigam fazer o serviço. Lei Han só fala o nome dela e com uma cara seríssima pergunta se ela não quer comer carne. Na hora, ela reage com a mesma expressão séria dos outros 2. Fecha os olhos, pensa um pouco e decide ajudar em troca de comer também. Depois ele pensa nas 2 e conclui que elas vão dar conta de ajudar no abate. Logo, Uregalon chega com os equipamentos necessários. Começa a desossa. Nilia observa enquanto Lei Han corta o javali.
Vendo que ele manda bem, ela se pergunta se é normal alguns nobres saberem fazer isso. O tempo passa, eles terminam os cortes e separam as partes mais importantes. As tripas vão virar linguiça. Lehan decide defumar a carne para dourar o máximo possível. O Regalon vê o que ele está fazendo e fica de novo impressionado. Mesmo no frio, a carne estraga, então defumar é o melhor jeito de conservar. O Regalon fica cada vez mais impressionado com os talentos de Lehan. O garoto superou as expectativas. Os pensamentos dele são interrompidos pelo barulho da própria barriga roncando de fome. Ouvindo o ronco do professor, o protagonista pergunta se ele está com fome. Lehan começa a cozinhar a carne que cortou, enquanto o Regalon traz ingredientes da cabana. Depois eles põem à mesa. Por fim, se servem. O Regalon faz um sanduíche com pão e 2 fatias de carne. Milia e Oner combinam carne com pão e geleia da cabana. Todo mundo fica muito feliz com a comida, especialmente com a geleia, que deu um doce na carne. Lehan só agradece por estar vivendo aquilo tudo. E assim, eles terminam a refeição super satisfeitos. Mesmo tendo comido bastante, ainda sobrou muita carne de javali. Agora Ioner e Lehan precisam decidir o que fazer com o resto. Sem saber, os dois ficam calados, pensando. Nilia sugere dividir a carne com os outros alunos. Ao ouvir isso, os dois praticamente entendem o que precisam fazer e ignoram a sugestão da Nilia, preferindo vender a carne para os alunos. O plano é vender para os nobres da Torre do Dragão Azul. Nilia fica chocada com a ganância deles. Ela ainda não sabe, mas eles têm um desejo forte de ganhar muito dinheiro para os planos futuros. Cética pergunta se eles vão mesmo vender tudo por grana. E olha, você pergunta se ela quer participar. Ela recusa e diz que vai doar a parte dela para os amigos em troca. Para eles não faz sentido dar o que pode ser vendido com lucro. O Regalon cai na risada vendo a discussão. Para ele, os 3 são muito talentosos, mas também dão trabalho. Sentado sobre uma árvore, o Regalon sorri para o céu. Para a alegria dele, os dias vão ficar bem mais agitados daqui para frente. Passa um tempo e estamos de volta na Torre do Dragão Azul. Tem um cheiro estranho no ar. Os alunos que passam começam a notar o aroma. É cheiro de carne assada. Tem gente grelhando carne perto da Torre dos Nobres. São Ioner e Lehan sorrindo e perguntando se o povo está com fome. Os nobres se assustam e ficam confusos com a cena. Perguntam o que eles estão fazendo ali. Lehan não responde, só convida para sentar, dizendo que ele vai servir. Isso deixa os nobres animados e salivando de fome. Mas não é de graça, 2 pratas por pessoa. Depois, os nobres que comem ficam emocionados, agradecidos por finalmente estarem comendo carne de novo. A galera comemora feliz, gritando os sobrenomes do protagonista e da Ioner. Ioner e Lehan ficam radiantes por terem vendido tanta comida por um preço alto. Eles trocam um sorrisinho malandro, satisfeitos com o lucro em cima dos nobres. Ouvindo barulho do lado de fora, Ganando sai da torre morrendo de fome e dá de cara com um monte de carne na frente dele. Lehan nota a presença e cumprimenta. Aí diz pro Ganando mandar ver e comer. O príncipe senta na mesa, mas antes de tocar na carne, Lehan interrompe. Pede 1 prata. Ganando pergunta se ele está cobrando mesmo e fala que não tem dinheiro. Puxando algo do bolso, o protagonista diz que isso não é problema. Ele tira do bolso um contrato de empréstimo pro Ganando assinar e assim poder pagar a refeição. Isso faz o Ganando tremer de nervoso, como se quisesse dizer alguma coisa pro Lehan. Aí ele assina o contrato gritando de emoção, achando que o Lehan está sendo bondoso com ele. Ele até chora de alegria, acreditando que arrumou um grande amigo. Atrás dele, Ioner e Lehan sorriem enquanto vê ele comer. Com isso, o dia termina com todo mundo satisfeito. No dia seguinte, tocam os sinos, e agora os alunos têm que ir para a próxima aula. Todo mundo segue para a sala. A próxima aula é sobre educação básica de personalidade para magos. 2 nobres questionam se uma aula dessas é realmente necessária para gente do nível deles, o que faz Lehan rir do tamanho da arrogância. Depois todos se sentam e uma voz familiar os cumprimenta. Lehan reconhece na hora. É o Lich doido do primeiro dia, agora como novo professor. A primeira coisa que ele faz é observar os alunos. Ele nota que, embora tenha levado um mês, todo mundo conseguiu arrumar comida. Ao ouvir isso, um nobre de cabelo azul pergunta se o diretor realmente esperava que cada um encontrasse comida por conta própria. Quando ele começa a reclamar, o diretor o silencia com magia. Depois disso, o diretor, com um sorriso de deboche, diz que está satisfeito por todos terem entendido o que precisavam fazer. Na cabeça dele, pensa como a Torre do Dragão Azul está evoluindo muito mais rápido esse ano. Normalmente, a Torre da Tartaruga Negra fica em primeiro, a Tigre Branco em segundo e a Torre Dragão Azul, cheia de nobres, é a mais lenta. Ver os nobres indo bem deixa o diretor feliz. Mas ele sabe que tudo isso é graças a uma pessoa. Tá tudo dando certo porque Lehan ali.
Para diretor, Lehan é diferente dos demais. Ele mal acredita que venha de uma família tão prestigiosa. Como flexibilidade e liberdade criativas são importantes para ser um bom mago, o diretor geralmente sofre com alunos nobres novatos. Aí o nobre de cabelo azul pergunta qual é o objetivo daquela lição. O diretor elogia a pergunta, mas antes de responder, pergunta ao aluno o que ele acha. O aluno diz que não sabe. Então o diretor explica que a lição é importante porque o imperador o fez responsável pelos magos que se formam e causam problema para o império. Essa resposta deixa os alunos sem acreditar. Irritado, o diretor comenta que os veteranos causam maiores problemas fora da academia e por isso ele precisa responder pelos erros desses alunos. Com um tom furioso e ameaçador, pergunta se os alunos entenderam a importância da lição. Continuando, ele diz que nenhum mago é diferente, todos podem causar problema no futuro. E manda todo mundo ler a mesma página do livro em voz alta. Fazem todos gritarem sobre não ferir os outros. Ainda insatisfeito, manda falar mais alto. As vozes ecoam fora da escola. Com isso, o diretor conclui dizendo que espera que todos tenham ficado mais gentis depois do exercício. Na sequência, ele pede 2 voluntários para ajudar no próximo exercício, mas todo mundo desvia o olhar. Vendo o comportamento da turma, Lehan considera se oferecer. O diretor, porém, ameaça dizendo que todos vão sofrer ainda mais se ninguém se voluntariar. Lehan então toma a iniciativa, achando que isso pode render benefícios. O diretor reage com uma leve surpresa e com um sorriso malicioso parece satisfeito com o voluntário. Com um sorriso falso, o protagonista diz que é uma honra julgar o professor. Mas o diretor percebe a falsidade e diz que odeia ouvir mentiras. Ainda assim, elogia o fato dele ser alguém de ação. Dinando, ao lado, pergunta se ele ficou louco de querer ajudar o diretor, porque ninguém sabe o que pode acontecer quando você se envolve com ele. Outro aluno se aproxima e diz ao Dinando que o protagonista, na verdade, está se sacrificando pelo resto da turma. Sem pensar 2 vezes, o príncipe acredita piamente no que ouviu. Aí o Ganon cogita acompanhar seu grande amigo, mas está tão nervoso que nem consegue ficar de pé. Quem toma a iniciativa é o Ashen Dailer, que se oferece para ajudar o diretor. O diretor reconhece na hora quem ele é e de que família vem. Lehan olha para Ashen e se pergunta se ele teve a mesma ideia de arrancar alguns benefícios do diretor. Ashen então ajeita os óculos, querendo pagar de estiloso. Virando para Lehan, diz que agora vai retribuir a ajuda da aula de alquimia. Lehan responde que não precisa, mas Ashen afirma que para os Dalkards, toda a dívida tem que ser paga. De repente, o diretor interrompe a conversa dizendo que precisa da ajuda deles agora. Ele começa a dar a tarefa, fazendo algumas folhas flutuarem com magia até os 2. A missão é copiar todas as regras de segurança para a próxima aula. O tempo passa e já é noite. Ouvimos alguém dizer que não vai perdoar o diretor. É o Ashen, furioso, com os olhos pegando fogo de raiva porque o diretor deu uma tarefa que daria para fazer com magia, fácil. Ao lado dele, Lehan percebe o quanto o Ashen está irritado. Pro Lehan, o diretor deixou eles nessa situação para incentivar que tentassem usar magia para resolver. Mas ele não consegue imaginar como, já que eles mal dão conta da magia mais básica. Então, o Lehan se levanta da escrivaninha com uma pontinha de esperança de que o diretor tenha deixado alguma pista. Ashen vê o protagonista indo até a mesa do diretor e pergunta o que ele está fazendo. Lehan responde que vai fuçar a mesa do diretor em busca de qualquer dica, e que além disso, ninguém disse que era proibido, então não dá para chamar de roubo. Primeiro, o Ashen fica sem fala. Depois conclui que em certas situações, roubar não é errado, e os dois começam a vasculhar as coisas do diretor. Lehan é o primeiro a achar algo estranho, uma gaveta emitindo um brilho verde. Ele chama o Ashen dizendo que sentiu mana vindo dali. Os dois encaram a gaveta, meio receosos, mas o Ashen toma a frente e puxa. Assim que abre, salta um crânio parecido com a cabeça do diretor, assustando os dois na hora. Lehan identifica como magia de ilusão. A ilusão então começa a falar, como se já soubesse o que eles estavam tentando. Mas antes de dar qualquer resposta, tira sarro dizendo que seria patético se eles não conseguissem descobrir o que precisam fazer. Depois da zoeira, a ilusão entrega a primeira matriz de magia de controle básico e some. O corpo do Ashen treme quando ele entende a intenção do diretor. Ainda mais irritado, ele grita de frustração com os métodos de ensino do cara. Ele até cogita junto com o Lehan em reclamar com o diretor, mas para sua surpresa, o Lehan parece interessado em desvendar o que o diretor quer. Ashen chama um amigo de traidor por fazer o jogo do diretor. Lehan argumenta que reclamar com o diretor maluco não vai adiantar nada. Isso convence o Ashen, que admite que a chance de sucesso reclamando é baixíssima. Com isso, os dois começam a praticar a magia. Para usar o feitiço, precisa de força de vontade e de cumprir o cântico e os movimentos exigidos direitinho. Só assim dá certo. Depois de muito treino, Ashen esgota a mana. Lehan reflete como é difícil executar os movimentos do cântico. Alinhar os movimentos com os campos de mana é quase como tentar se equilibrar num monociclo enquanto faz malabarismo. Aí, ele respira, se acalma e volta a focar na magia. Para se motivar, lembra das situações difíceis da vida passada.
A mente dele assenta e ele começa a executar os movimentos do feitiço. Finalmente ele grita, mover. A magia flui para a pena. A pena começa a se mover. Depois, começa a voar na frente dele. Ele fica feliz com o resultado, e o Ashen se surpreende de novo. Tentando ir além, Leon tenta fazer a pena ir para a direita, mas dá ruim. A pena dispara na direção da janela e quebra o vidro. Sem entender, Leon se assusta com o que aconteceu. A pena voou com tanta força que só parou quando acertou uma árvore. O tempo passa e agora o Leon tem 2 problemas com esse feitiço. Para dar certo, além de completar o cântico, ele precisa manter o canal do feitiço. Felizmente, esse canal não é tão difícil para ele. Então, o protagonista tenta de novo, mantém o foco e, por fim, consegue controlar a pena. Mas, de repente, o diretor aparece na sala dizendo que ele vai terminar o trabalho usando a própria magia. Essa distração faz o Leon perder o controle outra vez. A pena sai voando desgovernada pela sala até ir direto na cabeça do diretor. Leon entra em pânico. Acabou de atacar o diretor. Já o Ashen acha a cena muito maneira. Da perspectiva do diretor, vemos que a pena amassou ao encostar nele. O diretor viu tudo e elogia o Leon por ter superado as expectativas de novo, sem nem ligar para o acidente. Vendo que o diretor está de bom humor, Leon aproveita para pedir dicas de controle. O diretor percebe que, apesar do protagonista ter completado o feitiço, ele ainda penou para controlar o objeto. Ele afirma que é normal todos os alunos terem essa dificuldade. O protagonista sente alívio, achando que não é um problema de sua mana. Mas na sequência o diretor manda a real. Aquilo foi mentira. Executar o feitiço é a parte difícil. Controle de objetos só é difícil para gente especial. E se o Leon quiser melhorar, vai ter que descobrir sozinho. E extremamente irritado com a resposta, Leon agradece com um sorriso forçado. Essa atitude incomoda o diretor, que fica sem graça com a própria provocação. Ele comenta que se fosse o outro garoto, ele teria se divertido mais. Então, o diretor envolve os dois com magia e diz a Leon que o conhecimento dele em magia vai crescer conforme usar. Finaliza, mandando os dois irem comer, teleportando o Rihan para o refeitório. Leon se assusta com a teleportação, mas logo se recompõe e até cai em uma pose estilosa. Ao se levantar, o protagonista reclama que o diretor nunca usa isso quando eles precisam, mas usou agora só para despachar. Só então, ele percebe que foi o único teleportado para lá. Olha ao redor, não vê ninguém. Vai até a mesa comer pão com arroz de novo. Mas ele ainda tem um pouquinho de carne guardado. Enquanto come, uma figura se aproxima por trás. É a princesa Arna, que o cumprimenta. Leon se surpreende. Não esperava encontrar a princesa ali. Educado, ele se levanta e pergunta o que há atrás. Ela entrega um papel com as informações que o Leon tinha pedido antes. Ele agradece, todo polido. Ao abrir o papel, algo chama a atenção. O que ela trouxe foram cursos populares, não os fáceis para tirar nota alta. Para sua surpresa, até o Kimi aparece na lista dos populares. Ele explica que está procurando cursos fáceis de tirar notas altas. Ela fica confusa, sem entender. Então ele explica que cursos populares são os mais difíceis porque são competitivos, e não é isso que ele quer. Depois dessa explicação, ela finalmente entende o objetivo dele e fica desapontada. Um membro da família Warden procurando atalhos dentro da escola. A impressão que tinha dele estava toda errada. De repente, ela enfia a mão no bolso e tira exatamente o que o Leon queria. A expressão dele muda na hora, como quem acabou de receber um tesouro. No papel estão 3 cursos: esgrima básica, combate mágico básico que não atrai os alunos porque a maioria quer pesquisa e não combate, e outro, mas nada disso importa para o protagonista, que só quer facilitar a vida. Com um olhar de decepção, a princesa vai embora, mesmo após o agradecimento do Leon. Mas um dia passa. Andando pelo campus, o protagonista lamenta que os amigos recusaram acompanhar ele nas matérias impopulares. Primeiro foi o Ganou, que não via sentido nessas aulas. Depois a Iona com uma desculpa qualquer. Por fim, o Ashen ficou indignado com as escolhas do protagonista. Apesar de tudo, ele aceita as recusas. Essas matérias são imprevisíveis, mas ele sabe que professores costumam ser duros e não ligam para o que você faz depois das aulas, frequentemente passando tarefas exaustivas. Então, ele precisa de uma disciplina em que não precise ficar preocupando com o pós-aula. Ele aproxima a sala e nota algo curioso. A aula de combate mágico básico acontece no porão da academia. Um clima sinistro paira no ar. No Império, existe um ditado: nunca entre na torre mágica de forma imprudente. Você pode virar personagens de histórias de crianças presas por uma semana dentro da torre. Quando criança, o protagonista leu essas histórias e achou exagero. O nosso homem das leis confirmou que as histórias eram exageradas e que, na real, ninguém sobrevive a uma situação dessas. Isso assustou Leon quando era pequeno. Einard é, acima de todas, a mais assustadora. Por isso, nenhum aluno explorou de verdade a academia, embora todos tenham muita curiosidade. Com medo, mas se empurrando para frente, o protagonista tenta se convencer a entrar. Do nada, o diretor aparece ao lado dele e pergunta se ele pretende entrar no primeiro nível do porão da academia. O protagonista se assusta com a aparição repentina, mas logo se recompõe. Vê ali uma oportunidade. Cumprimenta o diretor com educação e pergunta se ele pode dizer algo antes dele entrar no porão. O diretor responde que não tem nada a dizer e acrescenta que vai deixar uma flor no túmulo do Ren, se algum dia encontrarem o corpo.
Cheio de raiva, o protagonista xinga o diretor por dentro, mas mantém o sorrisinho falso no rosto. É essa postura que a academia espera dos formandos. Sem outra escolha, o protagonista decide se aventurar no porão. Enquanto caminha pelo porão, o protagonista repara que tudo parece bem normal. Porém, a porta daquela sala de aula parece extremamente intimidadora. Uma pessoa passa por ele. É um aluno que aparentemente também veio para a aula. Aliviado, o protagonista pensa que não é o único a frequentar aquela turma. Mas, para azar dele, aqueles estudantes apenas tinham errado o caminho. Ao voltarem pelo corredor, eles duvidam que alguém seria louco bastante para estar ali de propósito. Sentindo-se meio bobo, o protagonista decide abrir a porta. Ao entrar na sala, vê que há mais 3 alunos além dele. Um elfo está ao lado de um humano e de uma garota de traços animais. No entanto, ele ouve o elfo comentar que acha que entrou na aula errada. Indo para sua carteira, o protagonista nota um orbe sobre cada mesa. Então, do fundo da sala, o professor aparece pedindo para todos se sentarem. Ninguém tinha percebido sua presença até ele falar. Ele parece um vampiro. Seu nome é Greg Sangrento, e ele será o novo professor. Greg se apresenta com calma, como o docente responsável pela turma. Num tom sereno, ele diz que está ansioso para ensinar a todos. Ele começa explicando que os orbes nas mesas são um tipo de mineral sensível à mana, chamado Pedras do Espírito Estelar. Essas pedras emitem poder divino e são capazes de mudar quando alguém infunde sua mana nelas. Por isso, o professor pede que infundam mana nos orbes. Lian tenta, mas não está confiante de que vai conseguir. Todos infundem mana e fazem o orbe flutuar. Vendo como o exercício é fácil, Mi-Han questiona se a pedra é especial, algo como um artefato e não uma pedra comum. Ele repara até em marcas nelas, possivelmente feitas pelo professor. Contudo, um aluno atrás dele parece ter dificuldade para controlar o orbe. A pedra começa a voar descontrolada para cima, até que de repente para lá no alto. O professor Greg explica que os orbes são controlados pela vontade do usuário, mas também estão limitados por ele para evitar destruição na sala. O aluno suspira aliviado. Porém, o orbe voa na direção dele e acerta um soco no estômago. Em seguida, Greg esclarece que os orbes não estão impedidos de causar dano. Ele alerta para terem cuidado para não quebrá-los. Depois, instrui todos a fazer os orbes flutuarem de novo e pede para movê-los em círculo. Até o Lian está achando difícil mover o orbe. Um aluno consegue desenhar um círculo e, empolgado, anuncia ao professor, mas Greg não reage. Apenas manda fazer de novo. Na hora, o estudante murcha com a resposta. Ele se pergunta se a aula inteira vai ser ficar mexendo num orbe. Lian então pergunta se em algum momento eles vão parar de desenhar círculos. De forma curta e direta, o professor responde que só vão parar quando executarem o exercício corretamente. Ao ouvir isso, 2 alunos insatisfeitos pedem para ir ao banheiro, e o professor permite. Assim, eles cabulam a aula usando a desculpa do banheiro. A outra aluna presente vê a dupla saindo e diz que também quer ir embora. Porém, seu rosto não está nada bom, e então ela desmaia, caindo no chão. Para Lian, era teatro para escapar da aula. Ele até elogia a atuação. Ao se aproximar e chamá-la para ver o que houve, ele se surpreende. Não era fingimento. Ela realmente estava passando mal devido ao uso de magia. Percebendo o problema, Lian informa ao professor. Greg nem dá bola e só pede que Lian diga a ela para voltar a fazer círculos assim que se recuperar. Vendo a frieza do professor, o protagonista percebe que provavelmente vai ser o único que restará naquela turma. O tempo passa e Lian ainda está tentando fazer círculos com o orbe. Aí, ele pergunta como funciona o sistema de notas naquela aula. Greg responde que, independentemente do número de alunos, ele dará pontos com base em ranqueamento. Essa resposta breve já basta para Lian. Para ele é perfeito, porque assim vai conseguir um bom score geral e se formar com excelentes notas. Agora, até as tarefas repetitivas ficam agradáveis para ele. Enquanto observa o entusiasmo do protagonista, Greg se surpreende por ver um aluno permanecer em sua classe. Todo ano chegam calouros, mas a maioria desiste no primeiro dia. Teve ano que ninguém ficou. Apesar disso, Greg não se importava. O seu contrato só exigia que ele cuidasse da turma
Então ele ficava na sala deixando o tempo passar. Até que Li Han decidir entrar. Agora ele vai ter que ensinar um nobre estranho, bem diferente dos comuns que passam por ali. Um nobre que exala a maturidade que ele nunca tinha visto. Para Greg, o garoto é especial, mesmo sabendo pouco sobre ele. Ver o potencial de Li Han faz Greg torcer para que o protagonista continue. Pela primeira vez, ele vai conseguir dar sequência às aulas sem parar por falta de alunos. Corta para a sala de descanso. Lá, o protagonista conversa todo empolgado com os amigos e convida a galera para se juntar à nova aula. Mas Yonir não demonstra interesse, e Gaander diz que precisa saber mais antes de topar. Li Han explica que o trabalho é só botar mana numa bola de cristal e movê-la em círculo, sem nada mais além disso. Ao ouvir isso, Yonir e Gain perdem qualquer interesse que poderiam ter. Para eles, o professor é um charlatão. Lian diz que tanto faz, porque todo mundo vai tirar nota boa fácil. Os dois ficam chocados com o jeito atalista do protagonista. Lian aceita que não querem ir e afirma que agora precisa seguir para a próxima aula. Eles perguntam qual será. Lian responde: esgrima básica. E os dois ficam chocados de novo. Depois disso, Lian segue para a aula no pátio frontal ao sul do prédio principal. Chegando lá, vê bem mais gente do que esperava. Tem alunos da Torre do Tigre Branco. Apesar da multidão, o protagonista se sente confiante, já que aprendeu esgrima quando era mais novo. Enquanto os alunos começam a comentar sobre haver um nobre daquela torre presente, eles reconhecem pela família Warden e criticam, dizendo que ele acha que pode estar ali só porque teve treino básico em casa. Lian lembra que os alunos da Torre do Tigre Branco são bem arrogantes quanto à esgrima, mas decide ignorar, sabendo que são todos adolescentes. De repente, um orc chama por ele por trás e pergunta se ele é o garoto da família Warden. Sem medo, o protagonista responde de maneira seca, mas o orc diz que aquela aula não é para nobres brincarem de espadachim. Li Han responde com deboche, o que o irrita ainda mais. O orc então ameaça, dizendo que ali ninguém vai pegar leve só porque ele é nobre. E o protagonista retruca que ele é que vai pegar leve para não machucá-lo caso acabe em um duelo. De início, o orc não entende o que Li Han acabou de dizer. Logo depois fica ainda mais irritado com a ousadia do protagonista. Então alguém os interrompe. Essa pessoa avisa que a aula está para começar. Lian olha para ver quem é. Um homem com uma cicatriz no rosto e uma perna metálica protética. Ele se apresenta como Professor Enold, o professor bate-elfo de esgrima. Enold inicia falando sobre o propósito que os alunos devem ter nas aulas. Para Li Han, a matéria serve só para garantir pontos fáceis. Mas alguém dá um tapinha no ombro dele, por trás. Um elfo puxa. Um elfo bonito o cumprimenta com educação e diz estar curioso porque um nobre de família de magos está numa aula de esgrima para cavaleiros. Lian sorri e decide responder. A aula tem muita gente, o que torna mais fácil ganhar pontos. O elfo fica em silêncio, achando a resposta decepcionante, mas para Lian é a melhor resposta para evitar encrenca. O elfo se apresenta como Jazel Morati. Lian levanta a mão para cumprimentá-lo e repara nos calos das mãos de Jazel. Após o aperto de mão, Lian lembra da família Morati, uma família de regras rígidas que protege o norte, no ambiente hostil e usa todos os métodos para alcançar seus objetivos. No entanto, Jazel não parecia alguém que veio de um lugar assim, o que faz o protagonista pensar se Jazel não sofre do mesmo problema de rumores que ele sofre com a sua própria família. O tempo passa e Li Han relembra suas lições com Arlong na técnica Lâmina do Penhasco de Pedra. O treino era tão puxado que nenhum outro nobre aguentou. Enold percebe que Li Han sabe usar a técnica e fica curioso sobre qual família ele pertence. Lian diz que é da família Warden, e Enold se surpreende por alguém de magos conhecer tão bem a base da espada. Ele pergunta por que ele aprendeu esgrima, e ele responde que um nobre precisa saber o básico da arte. Essa resposta não satisfaz Enold. Não era o que ele queria ouvir. Isso deixa Lian preocupado com a possibilidade de suas notas caírem dali por diante. Então ele emenda. Isso era o que eu pensava antes de aprender e gradualmente me apaixonar pela arte da espada. Estou ansioso para aprender naquela aula.
As palavras agradam tanto o professor que ele, sem querer, dá uma nota perfeita para Lian. O próprio professor percebe que se empolgou demais. Logo depois, Ângelo elogia Lian por ter ido melhor do que alguns membros da Torre do Tigre Branco. De repente, ele saca a espada agradecendo a Lian por ter ensinado algo a ele. Com a lâmina em punho, o professor o desafia para um duelo. Lian fica parado, em choque, sem entender o que o professor pretende fazer. O tempo passa e agora ouvimos o som de espadas se chocando. Em seguida, vemos Lian coberto de terra no chão. Ele cai completamente surrado. À sua frente, o professor diz que a técnica da lâmina do penhasco de pedra dele é como uma rocha que não treme independente da situação. Depois disso, ele ajuda Lian a se levantar, vira-se e pergunta quem será o próximo aluno a enfrentá-lo. Enquanto isso, Lian está exausto, o corpo inteiro doendo. A aula inteira foi ele apanhando sem nem conseguir revidar. Agora, ele decide sentar na sombra e descansar enquanto a aula continua. Então, passa a observar o professor e o quão forte ele é. Até os alunos da Torre do Tigre Branco estão sendo derrotados com facilidade. Depois, ele faz uma comparação. Arlon é como uma rocha inabalável, enquanto Engoldil é como um fluxo de água. Mas Lian nota algo a mais em Engoldil. A cena muda para Engoldil dando dicas aos alunos sobre as técnicas de esgrima deles. Até o orc de antes está recebendo instruções de Engoldil. Engoldil aconselha todos os alunos, mesmo cada um usando uma técnica diferente. Porém, algo incomoda o protagonista. Estranhamente, parece que foi ele quem mais sofreu nas mãos do professor. A tarde chega e parece que Engoldil está planejando algo para esse momento, então ele chama Lian. Em seguida, chama alguém chamado Daru Choi. O protagonista olha à frente e persegue quem está vindo. Era o orc que tentou intimidá-lo antes da aula começar. Nesse instante, o protagonista o reconhece. Os dois ficam frente a frente. Engoldil pede que duelam um contra o outro. Todos os alunos ouvem e observam. Para eles, será uma luta injusta. Dorubo sorri satisfeito e aceita o pedido de Engoldil. Darubo não esconde suas más intenções contra o protagonista. Vendo a malícia de Darug, o protagonista fica sério e diz que não vai pegar leve. Quando era mais novo, Lian treinou esgrima sem descanso. Agora todo o treinamento será colocado em prática. Porém, além do duelo, havia uma intenção oculta de Engoldil. Ele queria um confronto entre os dois melhores da turma. Para Engel, esgrima deve ser praticada diariamente e por meio do combate se ganha experiência de batalha real. Por exemplo, uma técnica que mira no pescoço do oponente não pode ser executada só com teoria. É necessário praticar no erro e acerto até dominar. Só então o espadachim libera o poder na lâmina. Esses dois eram os mais capazes, os únicos que conseguiam infundir ao menos um pouco de mana nas espadas. Os mais talentosos da turma para se tornarem guerreiros. Assim, cada um toma sua posição. Engoldil volta os olhos para Lian, pensando mais uma vez em como um garoto de família nobre tem um nível tão alto de esgrima. Na mente de Engoldil, o protagonista deve ter passado por muitas durezas com a família. Pensando nisso, Engoldil diz que se orgulha do protagonista. Então, inicia o duelo. Os dois se encaram enquanto Engoldil afirma estar ansioso para vê-los lutar. Lian começa a refletir. A técnica da família Choi é rápida e afiada. A dele é pesada, mas poderosa. Enquanto isso, Engoldil pensa que eles podem aprender muito um com o outro como rivais. Daru toma a iniciativa, pisa forte no chão e provoca Lian para vir para cima. O protagonista apenas o encara em silêncio. Lian não vai cair em provocações. Daru avança rápido. Ao se aproximar e preparar o golpe, Lian desvia. Então, ele crava o pé no chão e em seguida joga terra no rosto de Daru. A terra acerta os olhos de Daru, que fica sem enxergar. Os alunos não acreditam que o protagonista usou um truque tão barato. Um deles até pergunta ao professor se isso realmente é permitido. Contudo, Engoldil fica surpreendentemente satisfeito com o ocorrido. Ao ver isso, o aluno fica chocado, sem saber como reagir. Na cabeça de Engoldil, em campo de batalha, você usa todos os meios disponíveis. Ali é sempre vida ou morte. Lian parece entender muito bem esse pensamento. Já outros alunos ainda terão dificuldade de aprender isso. A maioria veio de famílias de cavaleiros honoráveis e nunca foi ensinada a usar todos os métodos para vencer. Então o protagonista avança para atacar Dorubo enquanto ele ainda luta para recuperar a visão.
Duru, com dificuldade para enxergar, tenta reagir, usa a espada para se defender do ataque do protagonista. Como esforço, consegue a parar, mas se arrepende de ter subestimado o oponente. Lian vê que Durubo ainda não se recuperou totalmente e decide aproveitar. Desfere uma série de golpes sem dar tempo para Durubo respirar, já que reconhece, pelo que viu no treino com o professor, que ele é muito habilidoso. O protagonista não vai deixá-lo agir, pisa no pé de Durubo e continua lançando múltiplos ataques. Durubo fica numa situação péssima, mas de repente apoia a mão no chão e se joga rolando para longe do protagonista. Lian se surpreende com o recuo, enquanto Durubo tenta se recompor. Tudo isso deixa o Engelju ainda mais empolgado com a luta. Ao se levantar, Durubo pensa na humilhação que está sofrendo. Isso irrita e ele investe furioso contra o protagonista. Mais uma vez, a espada dele vai na direção da cabeça de Lian. O ataque erra, mas ele já prepara outro logo em seguida. Agora Lian está na defensa contra os ataques de Ortub. Para Engelju, a batalha está melhor do que o esperado. Os dois mostram mais talento do que ele imaginava. De um lado, Durubo com o incrível domínio da técnica espada da lua alpina, porém, cada vez mais cansado por usá-la. Do outro, Lian calmo, defendendo perfeitamente os golpes do oponente. Vemos Lian observando cada movimento. Ele conclui que Durubo é bem ágil, não deixando abertura para a ofensiva. Pior, parece ter energia infinita. Porém, Lian para de pensar nessas coisas e volta ao foco para apenas vencer. Ele começa a pensar em como aumentar suas chances. Percebe que o oponente não está pensando claramente após a humilhação, fazendo movimentos desnecessários e desperdiçando energia. Até a mana infundida na espada dele está acabando, enquanto Lian não se cansa por não usar muita mana, transformando a luta numa corrida contra o tempo. O combate continua e agora o protagonista começa a ganhar vantagem sobre Durubo. Durubo não entende por que está perdendo. Ao observar Lian, percebe que ele não mostra sinal de fadiga. Para Durubo, é como se tivesse batido numa montanha, como se estivesse na palma da mão do protagonista. Daru cai em desespero. Lian vê a oportunidade e acerta um golpe que desarma Durubo, fazendo a espada voar e então aplica o golpe final, encerrando a batalha. Exausto, Durubo olha com medo para a lâmina de Lian, enquanto Lian, também cansado, o encara. Engelju surge ao lado e encerra a luta, pedindo que se afastem um do outro. Ele olha para Durubo e lamenta. Ele tinha as condições perfeitas para vencer, mas vacilou. Ainda é jovem e não sabe lidar com pressão. Diferente do protagonista, que parece muito experiente e ainda emana uma aura de grande nobre. O professor, então, começa a comentar a batalha. O vencedor deve ser humilde e o derrotado deve reconhecer os erros e usá-los para crescer. Pede que ambos mostrem respeito e se curvem, porém, Lian duvida que Durubo vá conseguir de verdade. Para sua surpresa, Durubo estende a mão, agradece pela luta, pede desculpas pelo que fez no início da aula e diz que o protagonista realmente merece estar ali. Isso surpreende Lian, que percebe que estava errado em achar que Durubo o atacaria de surpresa. Lian aperta a mão, dizendo que entende por que ele falou o que falou no início da aula. Engelju aplaude a ver os dois fazendo as pazes e ainda obriga o resto da turma a aplaudir junto. O tempo passa e anoitece. Alguns alunos se reúnem ao redor de Durubo. Uma pessoa chama atenção comentando sobre a humilhação dele como aluno da Torre do Tigre Branco. Era o elfo da família Moratti, que abordara o protagonista antes da aula começar. Ele tenta incentivar Duru a buscar vingança contra Lian, porém Duru responde que perdeu simplesmente porque era mais fraco. Os outros alunos da Torre do Tigre Branco, indignados, dizem que perdeu porque o protagonista foi covarde, não por falha dele. O elfo diz que essa discussão é irrelevante. O verdadeiro problema é o orgulho da torre ter sido quebrado por causa dele. Então, o elfo ameaça dizendo que a família dele deve se responsabilizar pela humilhação da torre. Encurralado, Duru pergunta o que deve fazer. Com um estalar de dedos, o elfo oferece a solução: enviar mais 2 membros da torre junto com ele para enfrentar Lian. Ao ouvir isso, Duru pergunta se ele não tem vergonha como cavaleiro de pedir algo assim. Para o elfo, preocupações assim são de perdedores. Alguns alunos ao redor começam a questionar essas ações. Sorrindo, o elfo provoca para que falem isso na cara dele, mas ninguém cria coragem. Duru diz que não tem interesse em vingança e vai embora, fazendo o elfo rir, chamá-lo de covarde e pedir que outro assuma o lugar dele na vingança. Outro aluno se oferece. De longe, Duru apenas observa aqueles 3 se juntando para lutar contra o protagonista. Ele pensa que talvez Lian não tenha chance em um 3 contra 1 contra 3 membros de famílias de cavaleiros.
A raiva sobe e decide ir contra esse grupo que distorce o orgulho dos cavaleiros. Assim, ele vai apoiar o protagonista contra esses caras. No mesmo dia, mais tarde, alguém corre em alta velocidade pela floresta. É Duru, correndo em direção ao som da luta. Ao chegar, ele chama pelo protagonista, mas antes que consiga dizer qualquer coisa, uma pedra voa em alta velocidade e acerta a árvore ao lado dele. A pedra voou tão rápido que depois do impacto ficou soltando fumaça. Na frente de Duru, há um aluno inconsciente, com ferimento na cabeça. Olhando ao redor, ele vê que os outros dois estão apavorados com o protagonista. Com a varinha na mão, Leão os encara e diz: se querem morrer, é só avançar. As ações de Lehan assustam Duo, deixando-o confuso sobre o que está acontecendo. Voltamos no tempo para quando os 3 estudantes estavam perseguindo o protagonista. Os 3 o cercam dizendo que vão espancá-lo. Lehan percebe as intenções deles, mas escolhe apenas ameaçá-los para recuarem. Ele então franze a testa e começa a ameaçá-los, dizendo que estão mexendo com um membro de uma família perigosa. 2 dos estudantes respondem que não vão recuar só com uma ameaça. Porém, eles ainda estão com medo, e isso faz Lehan pensar que provavelmente estão sendo apoiados por alguém por trás. O protagonista deduz que um líder de uma grande família está dando cobertura e encorajando-os a fazer isso. É por isso que eles são corajosos o bastante para atacar alguém da família Warden. Então o protagonista pergunta quem está apoiando eles. O terceiro estudante grita para Lehan calar a boca logo depois de ordenar que os outros 2 o cercassem. Nem mesmo o protagonista consegue lidar com 3 membros da Torre do Tigre Branco. É quando Lehan se lembra de Arolong dizendo para sempre fugir quando estiver cercado por múltiplos inimigos. Contudo, ele se vê completamente cercado, sem para onde correr. De repente, uma ideia lhe vem à mente. Ele infunde mana em algumas pedras próximas. Teve a ideia de usar a mesma magia que usou na pena de escrever no passado, fazendo as pedras flutuarem ao seu redor. Os estudantes se assustam ao ver que o protagonista já sabe usar magia avançada. Lehan fica satisfeito com o sucesso, mas decide usar aquela magia só para assustá-los. Depois disso, o protagonista ordena que todos saiam do seu caminho se não quiserem sofrer. Então, ele move a varinha para fazer a pedra se mover, mas isso faz uma das pedras acertar a cabeça de um dos estudantes. O golpe apaga o estudante na hora, e até Lehan se surpreende com a força da pancada. Não era o que ele havia planejado, mas deixa os outros 2 sem saber o que fazer. Então o protagonista começa a exalar uma aura aterrorizante. Não era o que ele queria, mas era uma ótima situação para tirar proveito. Ele entra no personagem e começa a ameaçar os 2. Após a ameaça, os 2 pegam o colega desacordado e fogem, jurando vingança. Durubu, que só estava observando, fica sem acreditar no que acabou de ver. Lehan olha para ele e pergunta se ele também vai entrar na briga, mas ele responde que não. Durubu então explica tudo o que aconteceu. Ele revela quem está por trás de tudo, mas o protagonista não reconhece o nome da pessoa. Na Torre do Tigre Branco existe um sistema diferente da Torre dos Nobres. Lá, existe uma hierarquia entre os membros. Assim, Daru desenha a pessoa para que Lehan saiba quem manipulou os outros estudantes a atacá-lo. Mas Lehan finalmente percebe que o elfo que tentou fazer amizade com ele é na verdade um grande manipulador tentando fazer Lehan sofrer. Ele ainda diz que a aparência do elfo não condiz com suas ações. Doring tenta corrigi-lo, dizendo que a aparência não define caráter, mas Lehan não dá ouvidos. Lehan conclui que deve haver algum motivo por trás das ações do elfo. Logo depois, o protagonista descansa perto de uma fogueira com Duo, perguntando por que o atacaram por causa de um simples duelo entre os 2. É explicado ao protagonista que um dos motivos de quererem derrotá-lo é por ele pertencer à família Warden, porque se um membro de outra família derrotar alguém de uma família famosa, vai ganhar grande influência na academia. Isso faz o protagonista pensar que ele é visto apenas como um troféu pelos outros. Duru diz que essa é a maior preocupação, como o protagonista vai se manter forte e confiante. A inveja dos outros estudantes da Torre do Tigre Branco só vai continuar crescendo, permitindo que Giselle se aproveite de todos. E assim, ele termina alertando Lehan para ter cuidado. A conversa termina e agora Lehan volta para sua torre. Ele se lembra dos últimos avisos de Duru, aconselhando-o não frequentar outras aulas com os estudantes da Torre do Tigre Branco. Ao abrir a porta da torre, ele se sente grato pelos avisos, mas não vai segui-los, porque agora Lehan está com raiva de Gazelle por envolvê-lo em questões políticas e quer vingança. Mudamos para a sala de estar da torre, onde os nobres estão ouvindo alguém gritar seu nome. Era Lehan que aparece todo surrado afirmando que foi atacado por membros da Torre do Tigre Branco. Fingindo chorar, ele afirma que foi atacado por ser membro da Torre do Dragão Azul. Os nobres ouvem tudo isso, então ficam furiosos com os membros da Torre do Tigre Branco.
Um dos nobres grita dizendo que seria diferente se fosse Gando, mas como é um ordem, vai sair barato para eles. Gando ainda ouve e pergunta por que seria diferente com ele. Mas o mais surpreso é Lehran, que não esperava que eles estivessem tão dispostos. Eles falam em reunir todo mundo e pegar armas, mas Lehran pede para se acalmarem. Eles recusam dizendo que ele é o protagonista e farão tudo por ele. Eles ainda são gratos por ele ter assado a carne para comer. A consciência de Lehran começa a pesar por ter enganado a todos. Eles começam a se organizar como um esquadrão para atacar, dizendo que vão destruir a Torre do Tigre Branco. O protagonista vê que uma grande guerra entre as duas torres está prestes a começar, especialmente porque são duas torres que já se odiavam. Então se preparam, pegando qualquer coisa nas mochilas para usar como armas. Então alguém grita para todos se acalmarem. Era Azan, da família Delhed. Ele pede que todos ouçam o que ele tem a dizer antes de irem. Quer alertar para não serem imprudentes e lembrar que enfrentarão os filhos de cavaleiros. Lehran concorda e pede para todos ficarem calmos. Mas Azan surge com a ideia de uma emboscada. E isso empolga ainda mais os outros para atacar, deixando o protagonista ainda mais arrependido. Cansado de tudo isso, ele decide pedir para ninguém buscar vingança, porque é ele quem deve restaurar sua honra. Então o nobre xinga os membros da Torre Tigre, dizendo que merecem sofrer. Lehran suspira, já se preparando para fazer um discurso. Ele argumenta dizendo que nobres como eles não devem recorrer à barbárie dos adversários. Isso acalma os nobres e os faz refletir. O protagonista continua seu discurso dizendo que eles devem se unir para responder aos ataques, mas não devem ser imprudentes. Todos apoiam e concordam com a decisão do protagonista. Assim, o protagonista se sente aliviado por ter evitado uma possível guerra entre as duas torres. Após o discurso, todos seguem seus caminhos. Alguns estudantes, ao sair, comentam que a próxima aula será junto com os membros da Torre do Tigre Branco. Um deles sugere usar a magia de iluminação que acabaram de aprender para atrapalhar os membros da Torre do Tigre Branco. Ao ouvir isso, o protagonista fica chocado. Isso é terrível para ele. Ele é o único que ainda não sabe usar a magia de iluminação. No dia seguinte, vemos Ionera muito sonolenta indo para a sala de estar. O primeiro a cumprimentá-la é Lehran, com o olhar completamente exausto. Ele pergunta por que está daquele jeito e ele responde que praticou magia a noite inteira. Isso faz ela lembrar que ele tem permissão para praticar magia sozinho. Lehran comenta que os outros já aprenderam a magia de iluminação, enquanto Ionera pergunta por que isso importa. No entanto, a conversa é interrompida quando Lehran vê Ginarada entrando na sala. Ele cumprimenta Ginanado, mas Ginanado age de forma estranha. De repente, ele coloca a mão dentro do casaco e de lá tira um espeto de carne. Em seguida, leva o espeto ao fogo para assar a carne. A expressão dele é de alguém faminto. O protagonista se move para perto de Ananada e isso assusta muito. Desesperado, ele pergunta quando eles chegaram ali, mas sua atenção logo volta para o espeto que está prestes a queimar. Lehran então começa a olhar ao redor. Há vários estudantes com aparência péssima ao seu redor. Estão todos ali famintos. O Erer diz que estariam pior se não fosse pela comida que eles dois venderam aos nobres no passado. Isso faz Lehran pensar em como eles deveriam se preparar. Se for na cabana de Uregilon, é impossível conseguir ingredientes, porque ele é egoísta demais para dar comida. Eles até tentaram roubar algumas coisas dele, mas ele viu e impediu que levassem qualquer coisa. Eles até tentam pensar em algo, mas nada lhes vem à mente. Vamos então para a aula de magia básica. A aula com a professora Garcia. Até Garcia conseguia sentir que havia um grande problema entre seus alunos. O primeiro era que alguns estavam tão famintos que pareciam zumbis em sala. O segundo, mas não menos importante, havia muita tensão entre as torres, especialmente o conflito entre a Torre do Tigre Branco e a Torre do Dragão Azul, forçando-a a impedi-los de lutar várias vezes. Isso a faz lembrar do diretor dizendo que esse atrito entre eles ajudaria no desenvolvimento, mas sua opinião não parece se alinhar com a do diretor. Então ela faz uma cara assustante e ordena que todos sentem em seus lugares. Todos vão para seus lugares e ela começa a aula perguntando se alguém conseguiu executar o feitiço que ensinou na última lição. Com cara de sono, o protagonista levanta a mão. Ele reflete sobre como conseguiu aprender o feitiço com sucesso, apesar da dificuldade, mas ao olhar para o lado, percebe que é o único com a mão levantada e se assusta por ser o único. Eles acabam elogiando ele por isso. Em seguida, ela pergunta ao aluno que disse que sabia o feitiço na noite anterior, mas ele responde que só pegou a ideia e não sabia de fato o feitiço, permanecendo otimista que vai aprender em breve por também ser nobre. Ver como os nobres amam se vangloriar deixa Lehran furioso com ele. Enquanto isso, Garcia parece satisfeita com os resultados, porque 2 alunos da Torre do Dragão Azul conseguiram aprender o feitiço. O protagonista nota que a princesa também aprendeu o feitiço e vê nisso uma oportunidade de se aproximar dela. Contudo, ela lança um olhar de ódio. Isso faz Lehran questionar se fez alguma coisa errada. Então alguém da última fileira cutuca ele tentando chamar sua atenção. Era Azan, avisando que a princesa acredita em alguns rumores sombrios sobre ele.
Lehan chega a perguntar quais rumores são esses, mas Azan diz que são muito maldosos e ofensivos. Logo depois, Azan explica que os rumores dizem que o protagonista se preocupa mais em tirar boas notas do que em adquirir conhecimento na academia. Isso deixa o protagonista intrigado sobre por que isso seria um rumor sendo que é verdade. Como esses rumores são mentirosos, ele decide não se preocupar, diferente de Azan, que fica bem irritado com esses rumores, chegando a criticar a princesa por acreditar neles. Mas Lehan diz que é a escolha dela acreditar ou não. Essas palavras afetam Azan profundamente, deixando suas mãos tremendo de emoção. Para ele, o protagonista é o ser mais santo e puro deste mundo, o único e mais perfeito nobre de todos. Ele começa a acreditar que a razão de ter sido enviado à academia foi para encontrar pessoas como Lehan. Enquanto isso, o protagonista não faz ideia do que Azan está pensando. Depois disso, seguimos para o protagonista demonstrando sua magia de iluminação para a professora. Depois dele, a princesa também executa o feitiço. Ambos, com suas magias, criam um grande brilho amarelo e azul na sala. Garcia os elogia, feliz por terem conseguido aprender o feitiço em uma semana. Ela ainda diz que está contente por ter alunos incríveis como os dois, mas os outros estudantes ficam para baixo, então ela precisa consolá-los. Diz que a magia de iluminação é um feitiço de iniciante feito para ajudar todos a sentirem a mana, e que não devem desanimar, porque logo todos aprenderão. Mas ela diz que ninguém está prestando atenção, pois todos estão discutindo entre si. Garcia vê isso e pede que parem de brigar. Fechou, rapaziada? E por hoje é isso. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta muito aí pra eu saber se vocês querem a parte 2, porque se tiver bastante comentário eu trago rapidinho. Tamo junto, valeu e até o próximo recap.